Fecha o vidro aí pra não sair o barulho na rua. Não vai sair o barulho na rua. Rápido, deixa eu não ouvir. Beleza? Estamos dando início aqui à nossa live de hoje. Pregação da palavra do Senhor. Esperar o pessoal chegar aí. Graça e paz, Nene. Já peço aí que nos diga se o áudio tá bom. Tá bom sim? Tenta fechar tudo, por favor. Porque tá uma barulhada na rua aqui. A bateção, acho que estão trabalhando. Aquela dali também, por favor. Aquela dali também, por favor. Bem. Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão chegando aí. Acho que ainda tem 1 minuto pra gente... Não, está na hora, 5h30. Então, vamos fazer como manda o roteiro. A gente só tá fechando as portas aqui na nossa casa por causa que estão trabalhando aqui na volta e tá dando uma barulho de martelo, né, para não sair no áudio de vocês. Aí a gente tá fechando. Peço aos irmãos que comentem se o áudio tá bom, se a imagem tá tranquila, beleza? Ô amor, vê nos comentários se alguém já comentou se o áudio tá bom. Irmãos, vamos orar ao Senhor, beleza? Querido amado Jesus, eu te dou graças, Senhor, por mais um domingo, por estarmos, Senhor, na Tua presença, ouvindo, Senhor, a Tua santa palavra. Hoje, Senhor, foi uma bênção, Senhor, aqui o louvor aqui em casa. Espero em nome de Jesus, Senhor, que também tenha sido na casa dos irmãos. Em nome de Jesus, todos estejam tão cheios e edificados, Senhor, quanto nós aqui, até mais, eu lhe peço por isso. E peço, Senhor, meu Deus, que em nome de Jesus Tu nos dê graça, misericórdia, unção, capacitação para aquilo, Senhor, que iremos pregar hoje, para que em nome de Jesus todos saiam edificados, com compreensão da palavra, cheios da Tua sabedoria e do Teu santo temor. Eu peço graça, Senhor Deus, sobre a minha vida, para que em nome de Jesus, Senhor, eu pregue o texto como ele é, que eu entregue os mistérios como eles são, que em nome de Jesus seja tudo de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Eu oro pela vida dos irmãos, Senhor, que estarão assistindo, que Tu abençoe a eles, as suas famílias, que em nome de Jesus Tu dê graça e compreensão a cada um deles. E também oro pelos irmãos que ainda estão por chegar, que ainda não estão online. Oro, Senhor, para que todo o sono, para que toda divagação, todo o cansaço dos irmãos em casa, que em nome de Jesus seja dissipada a preocupação com o barulho na rua, com as crianças, com as contas, com as dificuldades da vida, que em nome de Jesus isso não venha nos prender para aquilo, Senhor, que Tu tem para falar conosco essa noite. No nome poderoso de Jesus, é o que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Glória a Deus. Vou ver aqui. Amém, então. Não viu ainda? Vou ver. Então venha logo para eu poder pregar tranquilo. Queridos irmãos, semana passada a gente falou sobre oração, né? Que oração é relacionamento com Deus, que se o crente não tem oração, não tem uma vida de oração, ele não tem uma vida de relacionamento com Deus. Logo, se ele não tem uma vida de relacionamento com Deus, fica difícil ele ser de Deus. Da mesma forma como é difícil eu ser marido da minha esposa se eu não tiver um relacionamento com ela, um relacionamento de amizade, de confiança. Se não tiver isso, todo mundo falando que tá bom aí? Tudo ótimo. Beleza. Se eu não tiver isso com a minha esposa, eu não tenho uma relação sadia. E com certeza o perfil de Deus, das exigências de Deus, são muito mais pesados que o da minha esposa, muito mais pesados que os meus. Então Deus, o nível, o grau de Deus, as exigências são grandes. Claro que nós não podemos ceder às expectativas de Deus porque somos falhos, mas no momento que eu me ponho em oração pedindo: Senhor, trabalha na minha vida, o Senhor vai trabalhar e vai me capacitar ainda mais eu ter esse relacionamento. Amém? E uma das coisas que o relacionamento com Deus, espero que todos estejam prestando atenção, igualmente as pessoas aqui, amém? Que a gente está cheio do Espírito, ter um relacionamento com Deus nos leva ao quê? A estar cheio e ser cheios do Espírito Santo, amém? É sobre isso que a gente vai falar hoje, amém? Sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre a plenitude do Espírito de Deus na nossa vida, amém? Glórias a Deus. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios, no capítulo 5. O vídeo não está
Todo desenquadrado? Não, tá Não? ótimo. Tá ótimo? Beleza. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler. Glórias a Deus. Bom, eu acho que eu tô lá na igreja, né, presencialmente, que eu tô esperando a cara dos irmãos, ver se todos encontraram. Olha eu viajando na maionese, né? Mas vamos lá. Só falta ele falar, olha pro irmão. Olha pro irmão do seu lado, né? Amém, glórias a Deus. Vamos ler então, Efésios capítulo 5, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, sede imitadores. O que é? Buscai as características de Cristo na vida de vocês. Porque um seguidor tem características de quem ele segue. Por exemplo, se a gente vê um cara na rua de moicano, com a camiseta do Sex Pistols, do Exploited, a gente vai ver que aquele cara é um seguidor do movimento punk. Se a gente vê um cara de dread, um roupão largo, a gente vai ver, ou ele é rastafari, ou ele é hippie, né? A pessoa que segue o movimento, ela tem características daquilo que ela diz ser, daquilo que ela segue. Então, igualmente, o cristão tem que ter as características de Deus, ser imitador de Deus, como filhos amados. E nota que eu estou dando o exemplo de tribos urbanas, assim, movimentos, né? Mas aqui o texto está falando de ser imitadores de Deus como filhos amados. Aqui dando o exemplo, assim como um filho imita o pai, imita a mãe, assim nós devemos ser imitadores de Deus. E imitar a Deus é buscar ter as características dele, de quem nós seguimos. Versículo 2: E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e em sacrifício a Deus em cheiro suave. Amém? Então aqui fala da exigência do andar dos crentes. Amém? Como é que um crente tem que andar? Andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Tem um versículo em Romanos, deixa eu ver se eu encontro, se eu não me engano é Romanos capítulo 5, dizendo que Jesus morreu por nós, nós ainda sendo pecadores. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isto, aqui Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então tem muitos evangélicos, tem muitos cristãos que eles andam em amor com evangélicos. Eles andam em amor com cristãos, com pessoas dentro da placa da igreja deles. Se é de outra igreja, já não quero nem andar em amor com essas pessoas. Não andam em amor com as pessoas que estão de fora, com as pessoas que estão do mundo. Pega, eu não quero andar com aquele cara ali, olha só para ele é pecador, né? Daí o cristão, o mandamento é andai em amor, como também Cristo vos amou. E como é que Cristo nos amou? Morrendo por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando a gente vivia numa vida dissoluta, numa vida de pecado, numa vida de treva, Ele nos amou dessa forma. Então, irmãos, esse negócio de cristãos que odeiam pessoas que pensam diferentes deles, pessoas de outras religiões, cristãos que odeiam pessoas por serem homossexuais e coisas assim, irmãos, isso não tem nada a ver com Cristo. Ontem eu estava vendo até um videozinho que é um pouco antigo até, do pastor Cláudio Duarte, no programa do Raul Gil, dando debate assim ali, né, falando sobre homossexualidade, né, e o cristianismo. E tava a Tammy Gretchen ali, né, com ele, e o pastor pegou e falou assim: cara, meus princípios são inegociáveis. É inegociável aquilo que a palavra me diz. Se a palavra me diz que alguma coisa é pecado, eu vou falar na minha igreja que aquilo ali é pecado. Mas de maneira nenhuma, a palavra de Deus, ela diz para eu não andar com quem pensa diferente de mim, para eu desprezar, para eu hostilizar. Daí ele olhou para Tammy Gretchen e falou: nada impede de eu sentar contigo, de eu tomar um café contigo, de eu ser teu amigo, de eu compartilhar a minha vida contigo. Amém? Assim Jesus fez. Claro, tem muitos que podem dizer que mas Jesus falava para eles não pecarem mais. Amém, Jesus falava. Mas olha, Pedro tomava xingão de Jesus o tempo todo. E Jesus nunca falou: a parte de andar comigo, porque tu queima muito meu filme, pode andar.
Jesus sabia do coração de Judas e continuou andando com ele o tempo todo. Jesus sabia do fim de Judas e o amou o tempo todo. Então não é porque tu acha ou tem a certeza de que aquela pessoa não vai nunca ser salva, que eu não sei de onde tu tem essa prepotência de achar isso, né? De pegar e pensar que aquela pessoa, que lá não tem jeito, que lá eu abandonei. Tu não tem ideia. Jesus sabe daqueles que não tinham jeito. Jesus sabia daqueles que iriam para o inferno. Amém? Como o jovem rico. A Bíblia diz que Jesus o amou. E Jesus era Deus e sabia que logo depois ele daria as costas para Jesus. E Jesus mesmo assim o amou. Então esse é o nosso papel. Andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amém? Então é assim que nós devemos andar com quem pensa diferente, com quem é diferente, até mesmo com quem nos estiliza, em amor. Versículo 3. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós, como também a santos. Então tem muitos aí que estão criticando pessoas por serem homossexuais, hostilizando, também eu quero usar a palavra hostilizando pessoas por serem homossexuais, serem pecadores, dizendo, aquilo lá vai para o inferno, não sei o que. Não, todo pecador vai para o inferno, todo pecador que não aceitar Jesus vai para o inferno, isso tem que saber, amém? Tu pode estar falando dessa pessoa, mas tua mãe se não se converter vai para o inferno, beleza? Pega e fala isso, né? Fala das pessoas ali, né? Aquele lá tá na homossexualidade, ou aquele outro, coisa e tal. Enquanto esse cara que está falando, ele está lá acessando um site pornô, né? Na prostituição, olhando para a mulher do próximo. Como diz aqui, ó, mas a prostituição, a toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Vai até dizer, mas eu não estou na fornicação, não está na fornicação, mas está na pornografia, muito provavelmente, né? Pessoas assim, porque toda pessoa que tenta apontar o dedo para determinado pecado é que está escondendo alguma coisa consigo, amém? Então, a pornografia não é nada mais, nada menos que a cobiça, e é até adultério. Jesus falou, se tu olhar uma mulher na tua cabeça e desejá-la, tu já está em adultério. Versículo 4, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graça. Ações de graça. O que seriam ações de graça? São ações de gratidão. É eu viver uma vida de maneira grata. Como é que eu posso dar o exemplo? Tem uma música do Sabaton, banda da Suécia, que eles têm o conteúdo lírico da banda é falar só sobre guerras. E eu não lembro qual é o nome da música, mas está no álbum de 2014, que fala sobre 2 pilotos de avião na Segunda Guerra Mundial. Um era alemão, era nazista, e o outro não lembro se era inglês ou se era americano, mas ele estava, né, contra os alemães. O avião do inglês ou do americano, não lembro, deu defeito e ele iria morrer. O nazista, num avião nazista, fez sinal para ele para seguir o avião dele, então para seguir o avião do nazista e para levar ele para um lugar seguro. Ele levou o inimigo para um lugar seguro. E daí ele pensou, mas o cara está me salvando, o que será que está acontecendo? Daí depois o nazista pegou e falou que o chefe dele, né, o sargento, ou seja lá o que for, eu não lembro, não sei dizer o nome, pegou e falou que era covardia tu abater alguém no ar se a pessoa estava em... Como é que se diz? Quando a pessoa está... Desarmado, qual é a outra palavra que a gente pode usar? Indefeso. A pessoa está indefesa e tu vai atacar ele, é uma covardia. Então, esse nazista pegou e falou, não, eu vou atacar meu inimigo aqui, é uma covardia, o cara tá com um avião danificado, ele não vai conseguir revidar, isso aqui é covardia, eu vou salvar esse cara, eu vou tirar ele daqui porque ele não tem como se defender, e é uma covardia fazer isso. E o nazista salvou. Daí eu fui pesquisar sobre a letra, né? Diz que eles se tornaram amigos pro resto da vida. Ficaram velhos e ficaram amigos. Eu não sei se esse nazista, né, ele estava na guerra por medo do Hitler, se ele realmente era uma boa pessoa e só estava indo lá por medo, coisa e tal, mas se tornaram amigos. O outro,
né, que foi salvo, ele se tornou grato àquela pessoa por ter poupado ele da morte, por estar indefeso, né, estar ali, a palavra que eu quero falar está na ponta da língua, mas não me vem, né, estava em desvantagem, ele estava em desvantagem e o cara poupou ele. Meu, muito obrigado, cara, valeu. Então, ações de graça é isso, tu ser grato, tu se tornar amigo, tu considerar aquela pessoa por o que ela fez por ti. No caso, nós considerarmos a Jesus Cristo, a vivermos por Ele, por aquilo que Ele fez por nós. Amém? Então, nem torpeza, nem conversa tola, tem umas traduções que diz conversa vã, né? Nem chocarrices, se eu não me engano é brincadeira de mau gosto, coisas que não convêm. Isso tudo não fique no meio de vocês, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém? Então tu pode pegar e falar, eu não sou nenhum devasso, eu não sou um tarado, eu sou fiel à minha esposa, não assisto pornografia nem nada, coisa e tal. Eu não sou impuro, eu leio a palavra, eu oro, eu me santifico, eu busco o Senhor, eu me santifico, né? E diz aqui, ou avarento, o qual é idólatra. Mas eu não sou avarento, coisa e tal. Né? Não, tu vai dizer, mas eu não sou idólatra. Eu não adoro imagens de escultura. Muitos cristãos, muitos evangélicos, protestantes que estão dentro das suas igrejas, eles têm a certeza que não são idólatras por não adorarem imagem de escultura. Mas aqui a palavra está dizendo avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tá ligado aquela história que não existe pecadinho ou pecadão? Pois então, a Bíblia fala que o pecado de rebeldia é igual ao de feitiçaria. Mas não é todo pecado já que é igual? Não é? Todo pecado é igual. Não existe pecadinho, não existe pecadão, mas aqui está dizendo que o pecado de rebeldia é igual ao de feitiçaria. Eu ser rebelde com Deus, ser rebelde com o meu pastor, eu sou igual a pessoa que está matando uma galinha na esquina. É isso que o texto está falando. E Jesus, quando estava diante de Pilatos, Jesus falou para Pilatos, maior pecado tem aqueles que me entregaram a ti do que tu. Então, maior pecado? Não existia pecadinho nem pecadão. Isso é uma falácia, isso é um desconhecimento da palavra de Deus que se tornou corriqueiro no Brasil e muitos pastores falam. Irmãos, existe sim pecadinho e existe... Não, claro, estou dizendo que é assim, esse é o nome, mas existe pecado e pecadão. Então tem níveis, escalas diferentes de pecado. Amém? O pecado, por exemplo, de rebeldia é na mesma balança de feitiçaria. O pecado de quem entregou Jesus para Pilatos é maior do que o de Pilatos. E o pecado de ser avarento é igual de idolatria. Sabe o que quer dizer? Quando o pastor pega e vai lá falar sobre a hora dos dízimos, na hora das ofertas, e tu começa a ficar com pulga na cadeira, né? E ficar, que droga, tava tão bom o culto, agora tem que chegar essa parte chata. Eu não vou dar dinheiro para a igreja, eu não vou dar porque tem outro trouxa ali que dá dinheiro, aquele outro babaca dá o dízimo, aquele lá dá mais que o dízimo e mais R$300. A igreja que não precisa do meu dinheiro, tá tudo de boa. Essa pessoa está sendo avarenta. Ela não quer dar dinheiro para a obra de Deus, ela está sendo avarenta. E o avarento é igual o idólatra. Então, no mesmo momento que tu é avarento para a obra de Deus, que tu não quer ajudar a obra de Deus a prosseguir, tu está sendo igual o católico que tu condena. Beleza? É o Henrique que está falando? Não, é a palavra de Deus. Amém? O avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, irmãos, idólatras não tem lugar no reino de Cristo, do reino de Cristo. Não tem como ir para o céu sendo um idólatra. E sendo avarento, tu é idólatra. Amém? Então, vamos nos policiar, começar a fazer uma autoanálise da nossa vida cristã. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então tem muitos hoje que pegam e falam, não precisa fazer isso, não precisa ajudar a obra, não precisa esperar até o casamento, pode fazer sexo antes do casamento, pode fornicar, pode olhar para a mulher do próximo, pode escutar o que tu quiser, fazer o que tu quiser, faz o que dá na telha, que nem o melô do Bandido da Luz Vermelha do Hermes e Renato. Como é que é? Chegou pra abalar. Ajuda, amor. Não, eu
Bandido da luz vermelha faz o que dá na telha. Então tem muitos que pegam e estão ensinando os cristãos a fazerem o que dá na telha. Sobre esses que ensinam a fazer o que dá na telha, diz o Senhor: ninguém os engane com palavras vãs, pois estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 7. Portanto, não sejais participantes com eles, não tenha concordância com a vida que essas pessoas levam, pois outrora erais trevas, vocês, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Eu tenho que andar diferente daquilo que eu era. Antes eu era um filho das trevas, eu fazia o que dava na telha, eu era o bandido da luz vermelha. Hein? Chegava para balar, fazer o que dá na telha. Eu era treva, mas agora sois luz no Senhor. Então eu tenho que andar como um filho da luz. Eu tenho que fazer a vontade de Deus na terra. Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade. Olha que interessante. Andar como filho da luz. Daí pode perguntar, o que é ser um filho da luz? Daí versículo 9 diz: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, não tem como eu dizer que ando na luz quando eu não sou bom, quando eu não sou misericordioso, quando eu não me compadeço do meu inimigo. Eu não tenho como andar na luz, diz a bondade. Outro, justiça. Sobre justiça, eu não tenho como andar na luz recebendo o troco errado na padaria e ficando com o troco errado. Eu não estou sendo justo, eu estou sendo mentiroso. Eu tenho que pegar e falar: não, tu me deu a mais o troco, pega de volta. Amém? E verdade. Eu não posso dizer que sou de Cristo quando eu não faço nada dessas coisas e não tenho o mínimo temor de fazer. Tenho mínima vontade e preocupação de agradar aquele que me instrui, aquele que me diz que é o meu rei, que diz que é o meu Senhor. Não tenho a mínima preocupação. Eu não tenho como andar na verdade, dizer que sou da verdade quando eu não ando na verdade. E diz no 11: e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Eu sempre uso esse versículo para apontar o erro, por exemplo, de igrejas que pregam a teologia da prosperidade, beleza? Que pregam a teologia da prosperidade, a questão que rapa até não poder mais a lã das ovelhas, que distorce a palavra de Deus, que são a favor do aborto, que criticam Jesus por ter transformado água em vinho. Eu sempre uso esse versículo para dizer: não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Tem muitos que aprenderam comigo isso e fazem também. Usam esse versículo para condenar essas igrejas. Mas não adianta nada tu condenar a igreja lá do cara do chapelão, não adianta nada criticar a Igreja Universal, não adianta nada criticar demais igrejas que distorcem a palavra do Evangelho, se eu não ando no Senhor, se eu não ando como consiste um filho da luz, que é andar em toda bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Quando eu leio esses dois versículos, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor, eu lembro da música de Stanish Price do Mortification, que tem uma parte que ele fala: minha salvação me moldando. O C.S. Lewis também ele fala, se eu não me engano, no Cristianismo Puro e Simples, que eu não posso ter a aptidão para andar com uma pessoa santa, mas quando eu me esforço para andar naquilo que o Senhor diz que é a santidade, eu vou treinando dentro daquilo, eu vou me acostumando e eu vou crescendo naquilo dali. O que o C.S. Lewis quis dizer? A mesma coisa que o Mortification. O fruto moldando o crente, a salvação moldando o crente para ele ser parecido com o Senhor, para daí ele realmente não se associar com as obras infrutuosas das trevas e antes, porém, condenai-as. Amém? Versículo 12. Pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. 13.
13. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ó, aquele que dorme é aquele que não usa a luz. É aquele que está na igreja, diz ser de Deus, diz ser de Cristo, mas está dormindo. Se tem um filme de terror chamado Cova Aberta, Tumba Aberta, que começa no filme assim, com tipo um buraco de piscina, cheio de cadáver ali dentro, todo mundo morto. E tu pensa, um monte de defunto. Quando vê, tem um louco que pega e acorda ali no meio. Não era um zumbi, era uma pessoa. Foi jogada ali no meio e ele acorda. Eu olhei de cara, estava todo mundo morto, mas o cara estava dormindo. Só que qualquer um que passasse e olhasse aquele cara dormindo no meio dos mortos, ia dizer o quê? Que ele também era outro morto. Então, é assim um cristão que diz ser cristão, mas não está na praticidade, não está na busca, na produtividade de estar andando no fruto da luz, como consiste um filho da luz. Tu vai olhar para ele, ele vai se dizer uma coisa, tu vai dizer, não, esse cara é mundano, ele está morto igual todo o resto do mundo, que ainda não aceitou a Cristo, ele está igual o resto do mundo, morto. Ele não tem diferença do bêbado do boteco, ele não tem diferença do cara que vai pro bailão, ele não tem diferença do cara que usa droga e bebe cachaça. Ele pode estar na igreja, mas a vida dele é como se estivesse morto. Ele está igual ao mundo. Amém? Então, daí no versículo 15 diz: Portanto, contudo, com isso que eu estou falando, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. O que é nécio? É louco, é burro. Então, portanto, entretanto, contudo, é para vocês verem como vocês estão andando. Vede prudentemente. O que é? Analisa com cuidado, tintim por tintim, como andais. Analisa prudentemente a tua vida, para ver como tu anda. E que não seja como um nécio, um louco, um burro, mas como sábios. Então, aqui quando diz, portanto, vede, está dizendo, faça uma autoanálise na tua vida. Amém? Eu falo amém, espero o amém de volta, né? Mas, termina logo essa bagaceira. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Daí diz no 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, os dias são maus, os dias são terríveis, os dias que ele está vivendo são provavelmente os piores, talvez. Não sei se desde a Segunda Guerra Mundial. É que nem aquele filme do Diabo Diferente, né? Que tem uma hora que o irmão do filho do diabo, o outro filho do diabo fala que nessa noite vocês vão ver coisas horríveis. E daí nisso ele vê um cara dançando, fazendo um negócio bem fiasqueiro. Ele diz, não tão horríveis, mas bem ruins, né? Então, irmãos, eu não sei se a gente está vivendo os piores tempos, mas bem ruins. Da nossa geração, sim, né? Então, irmãos, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Então, faça uma autoanálise e cuida como tu está andando. Daí diz no 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O que é uma pessoa insensata? Insensato é o contrário do sensato. O sensato cuida, analisa, é meticuloso, né? Como tu gosta de dizer, frio e calculista, né? É frio e calculista. E o insensato o que é? É um burro, é um retardado, é um que deixa a minha vida me levar, leva de qualquer jeito. Ele não olha para a palavra de Deus, lê, analisa e vê, essas coisas estão acontecendo, a Bíblia já falava. Ele está aí vivendo como se não tivesse dar contas a Deus, vive como se não tivesse um dia de amanhã, vivesse como se Jesus não tivesse para aparecer a qualquer momento. Amém? Então, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Daí eu botei aqui, entendei qual seja a vontade do Senhor. Para eu entender qual seja a vontade do Senhor, devemos iniciar aplicando a constante leitura da Bíblia e oração em nossas vidas. Amém? Porque senão eu continuarei sendo um insensato. Para eu ser sensato, eu tenho que conhecer a lei de Deus. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua
palavra, com essa luz eu me torno uma pessoa sensata. Eu sei como analisar o meu futuro, aquilo que reserva diante dos problemas da vida. Eu vou saber que atitude tomar, porque agora eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu não estou levando, como disse, né? Crente deixa a vida me levar. Amém? Eu estou tendo uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia. Amém? E agora o 18, que é o ponto-chave da nossa pregação. Amém? Hoje, quantos minutos a gente está falando, amor? Vamos ver aqui. Mas você pode ver se alguém vai ao vivo aí, ó. Deixa eu ver. Tem a opção aí? Não, tá aparecendo, eu tenho medo de clicar em alguma coisa e fazer coisa errada. Não, é que o dele tá virado, entendeu? Ah, olha aí. Valeu. Apareceu aqui. Valeu. Então, temos tempo ainda. Então, irmãos, o versículo 18 é o ponto-chave de hoje. Diz aqui no 18: E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, logo quando a gente lê esse versículo, o que foca na nossa cabeça? O vinho, a bebida alcoólica. E a gente só para analisar isto, né? Não pode, uns falam, né? Não pode beber nada, porque tá falando, não embriagueis com vinho. Na contrapartida, tem outro lado que fala, o problema é se embriagar. E fica nessa discussão, mas não é onde eu quero chegar. Amém? Então eu já dou a resposta, o pecado é se embriagar, beleza? Senão Jesus e os apóstolos tinham pecado. É só ler lá em 1 Coríntios 11, que se eu não me engano, fala sobre a Santa Ceia. Paulo fala que tinha gente se embriagando tomando a Santa Ceia. Então o vinho da Santa Ceia era alcoólico. Amém? Não era suco de uva, como tem algumas igrejas falam. Mas aqui está dizendo, não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Como eu disse, o foco aqui hoje não vai ser o se embriagar com vinho em que há devassidão, mas o foco vai ser o enchei-vos do Espírito. Amém? Mas, para chegar ao final do versículo, vamos para o começo, falar um pouquinho sobre a parte do se embriagar com vinho e depois vamos para o enchei-vos do Espírito. O pedido, como eu anotei aqui, o pedido para não se embriagar com vinho não é apenas uma instrução contra a bebedice, mas é a instrução para não abusarmos de nada, para não sermos escravos de nada, ou ter nossa vida totalmente dependente de algo terrestre. Então tu pode trocar o vinho por como é que eu posso dizer? Gula. Não seja guloso. Não seja dependente de um estilo musical, não seja dependente de um filme, não seja dependente de um movimento social, não seja dependente de um partido político, enfim, não abuseis de nada. Aqui já está usando o exemplo do vinho, que é algo que é benéfico, é algo que é uma bênção, mas que ele se torna maléfico e se torna uma porcaria na vida de quem abusa dele, da mesma forma que uma pessoa olhar um filme, ler um livro, né, ou acreditar em determinado partido político, se virar escravo daquilo, se abusar daquilo dali, vai se tornar em algo extremamente maléfico. Amém? Então aqui quando diz não vos embriagueis com vinho, expande a palavra vinho para não abuseis de nada. Não deixa nada te escravizar. Amém? Não deixa nada te escravizar. Uma filosofia. Vários exemplos que eu acho que tu entendeu isso. Amém? Em que é devassidão. Como eu disse, o foco aqui hoje é o final do versículo. Enchei-vos do Espírito. Então, não vos embriagueis com vinho, que é devassidão. Não abuseis de nada. Amém? Não sejam escravos de nada, ou tenham a vida totalmente dependente de algo terrestre. Mas enchei-vos do Espírito. Sinônimos para mas. Quando diz aqui, e não vos embriagueis com vinho que é devassidão, mas enchei-vos do Espírito, ele diz, contudo enchei-vos do Espírito, porém enchei-vos do Espírito. Todavia, enchei-vos do Espírito. No entanto, enchei-vos do Espírito. Entretanto, enchei-vos do Espírito. Não sejam escravos de nada nessa vida. Não abuseis
de nada de maneira insólita, de maneira muito abusiva, mas, contudo, entretanto, porém, todavia, seja cheio do Espírito Santo. A parte mais importante desse versículo não é a questão do vinho. A parte mais importante desse versículo é ser cheio do Espírito Santo. Semana passada a gente falou sobre oração, que sem oração não tem relacionamento com Deus. E como eu disse, se tu não ora, se tu não lê a Bíblia, tu não tem relacionamento com Deus. Se tu não conversa com Deus, como que tu quer ter a cara de pau de entrar no céu? Ah, Henrique, mas a salvação não é por obras. Vamos chamar orar de obras? Ou conversa com a tua esposa é uma obrigação? É uma obra? Se tu leva orar como uma obrigação, como um mandamento, oração é a coisa mais essencial na vida do cristão, é falar com o Senhor. Então, irmãos, tu dizer que oração que tu não tem uma vida de oração e tu vai para o céu mesmo assim, olha, qual é a Bíblia que tu está lendo? Se tu não conversa, se tu não tem uma vida de contato, né, de intimidade com o Senhor, né, não conversa com Ele, não troca uma ideia, que vida cristã é essa? Que diferença que tem? Eu acredito que até um batuqueiro deve ter uma vida mais de oração que tu. Porque, com certeza, quando vai acender uma vela ali, na esquina, vai botar uma pipoca, uma galinha, ele tem que falar alguma coisa, vai trocar alguma ideia. Agora, muitas vezes, o cara nem na igreja ora. Muito, dentro de casa, pode nem pensar. Ou antes de dormir, é louco, tô com sono, tem que trabalhar amanhã. Na igreja eu oro domingo. Aí quando vem lá, tá lá, Deus abençoa meus pecados, perdoa Satanás. E aí? Tem que ter uma vida de oração. Se não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade. Amém? Então, depois, o cara quer falar em línguas e não quer orar. O cara quer ser cheio do Espírito Santo, quer entregar a profecia, quer ser usado no poder, quer rodar no manto, né? Quer derrubar os outros, quer ser o pastor Hadouken, né? Quer ser o pastor Goku, né? Procura no YouTube pastor Goku. E não tem uma vida de oração. Quer tudo isso e não quer uma vida de oração, quer ser cheio do Espírito e não tem uma vida de oração. Mas é tanto essencial a vida de oração. E com isso, depois vem o ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então, o mas à frente, no versículo, né? E o mas à frente é no sentido de... E o mas à frente é no sentido de, entre aspas, não adianta se libertar dos vícios, não adianta zerar as atitudes mundanas na vida, parar de ter más atitudes e ponto. Quando diz, mas enchei-vos do Espírito Santo, quer dizer, não adianta tu parar com as coisas erradas, não adianta tu parar de beber cachaça, não adianta parar de fumar maconha, não adianta tu parar de fumar crack, não adianta tu parar de assistir pornografia, não adianta tu parar de trair a tua mulher e não ser cheio do Espírito Santo. Tu tem que trocar uma natureza pela outra. Amém? Tu não tem que amenizar a tua natureza mundana. Não tem que assim, botar uns panos quentes em cima da natureza mundana. Amém? Não tem que amenizar os teus pecados. Tu tem que trocar os teus pecados pelo ser cheio do Espírito Santo. Tu tem que trocar a natureza do antigo homem pela natureza do novo homem. Amém? A vida cristã não é só isso. Não é só eu amenizar o meu pecado. A vida cristã não é só botar um pano quente em cima de ouvir música satânica. Não é só botar um pano quente em cima... Quando eu digo pano quente, eu digo parar, né? Parar de fazer as coisas. Não adianta eu parar de ser um bêbado e não ser cheio do Espírito Santo. A ordem para ser cheio do Espírito Santo é realmente uma ordem de produtividade, de praticidade, de busca, de diferenciação. Tem que ser essa tua diferença do teu colega
que não é cristão. Tem que ser essa a tua diferença do teu amigo, do teu familiar que não é cristão. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Essa tem que ser a diferenciação com o antigo homem, com o antigo Henrique, com a antiga Bárbara. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Não tem como ser diferente disso. Ser cristão e ser apático com essa ordem é realmente negar a vida cristã. Amém? Então, irmãos, ser cristão, eu dizer que eu sou crente, que eu acredito em Deus, e eu ser indiferente com a ordem de ser cheio do Espírito Santo, é negar a vida cristã num todo. Põe isso na tua cabeça. Comece a buscar o Senhor em oração. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, esse texto fala de duas coisas. Ele fala de excessos, dando o exemplo do vinho, e fala sobre a plenitude espiritual, ou como os pentecostais chamam, o batismo com o Espírito Santo. Amém? Eu prefiro chamar de plenitude espiritual. Amém? Então, irmãos, vamos falar sobre excessos. Deixa eu ver quanto tempo ele tem. Beleza, vamos falar sobre os excessos, o que seriam excessos, e depois a plenitude espiritual. Amém? Provérbios capítulo 28. Glórias a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, não seja indiferente a essa palavra, não seja indiferente a essa mensagem. Isso, irmãos, é para ser um romper, a travessia do mar vermelho, o antes e depois de Cristo na tua vida, ser cheio do Espírito Santo. Amém? Não seja indiferente a essa mensagem, pelo amor do nome de Jesus. Diz aqui, sobre excessos. Em Provérbios 28, versículo 7. O que guarda a lei é filho entendido. O que guarda os mandamentos de Deus é filho entendido. Mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. Então, mas o companheiro dos comilões, o companheiro daqueles que abusam das coisas, envergonha o seu pai. Capítulo 25, versículo 16 de Provérbios. Se achares mel, come o que te basta, para que não te fartes dele e o venhas vomitar. Então ontem a gente fez um bolinho para Lara, o bolo estava maravilhoso, então vamos trocar para dar um exemplo, o mel pelo bolo. Se achares um bolo maravilhoso, come o que te basta, para que não te fartes dele e o venhas a vomitar. Amém? Então, eu ontem não fui vomitei, mas fiquei com a barriga cheia, beleza? E a gula é pecado, sim. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Estou falando sobre excessos, dando exemplos sobre excessos. Amém? Provérbios 16, versículo 32. Melhor... Epa. Acho que é isso aqui. Melhor é o longânimo, eu não sei se eu escrevi aqui no esboço o versículo errado. Melhor é o longânimo do que o valente. Ah, sim, tá certo. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, melhor é o longânimo do que o valente. O longânimo é aquele que se controla. O que governa o seu espírito, melhor é aquele que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, que é o contrário do excesso. A gente fala sobre excessos e aqui falando, é aquele que consegue segurar o excesso na sua vida, esse é melhor do que aquele que toma uma cidade. Romanos capítulo 6, versículo 12, nos diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Opa, peraí. Eu não sou sempre pecador? O pecado não opera nos meus membros? Sim. Por isso que o texto está dizendo, não reine. Uma coisa é eu ter o pecado na minha vida, eu ter o pecado nos meus membros. Outra coisa é eu deixar o pecado reinar, me dominar. Então, que esse excesso não seja permitido na tua vida. Não reine. Não permita que que o pecado seja dono de ti. Tu domine sobre o pecado, tu domine sobre o teu corpo. Que o teu espírito, como Jesus falou, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, que teu espírito domine sobre a carne fraca, que teu espírito domine sobre o reinado do pecado, para que o pecado em vosso corpo mortal, para que tu não venha obedecer
o pecado em suas concupiscências. Amém? Para encerrarmos a parte dos excessos, Tiago capítulo 3, versículo 2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Então, irmãos, começa pelo aquilo que a gente fala. Deu refrear. Tem muita gente que fala o que dá na telha, que gosta de dizer aquilo que pensa, mas quem diz o que pensa, né? Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Então, todos tropeçamos em muitas coisas. A gente cai em um monte de coisas. Mas se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Então, irmãos, muitas vezes, às vezes as pessoas me acham meio que nojento. Você não fala nada, é brabo, olha só, tá de mau humor e coisa e tal. Mas é que muitas vezes, eu tô ali pensando coisa que eu sei que se eu falar eu vou me incomodar. Tô pensando coisas que eu sei que é errado. Então, eu prefiro ficar quieto, pagar de mal-humorado, pagar de arrogante, do que falar alguma coisa com injustiça, de falar alguma coisa de maneira errada e perder a minha razão. Amém? Como é que é, Júnior? Frio calculista. Amém? Então, se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Então, irmãos, tenta começar por isso. Refreia a tua palavra, refreia aquilo. Irmãos, tem um outro texto que Jesus fala bem assim, ó. Se os teus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Se teu corpo for treva, todo o teu corpo vai ser treva. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Obrigado. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Sabedorista. Então, se teus olhos forem bons, o que é os olhos serem bons? Tu olhar para aquilo que é positivo. Tu não olhar para as coisas com negativismo, pensar, vai dar errado, vai dar errado. Olhar com fé, olhar para aquilo que é bom. É que nem uma vez um conhecido meu estava falando para a esposa dele. Se tu olhar só para aquilo que é negativo, tu vai viver mal-humorada. Se tu olhar para aquilo que é ruim, tu vai viver com pessimismo na tua cabeça. Tu tem que olhar para aquilo que é bom. Se aquilo não é bom, tu tem que olhar para o lado bom daquilo dali. Amém? Então, irmão, se a gente levar essas duas coisas na nossa vida, ter os olhos bons e não tropeçar em palavra, a gente tem... cresce 5, 10 anos. Não, estou exagerando, mas para ter uma ideia. Cresce alguns anos, amadurece alguns anos de cristianismo na tua vida. Amém, crentes? Amém. Então, falamos aqui sobre excessos. Amém? Agora, o que eu disse que o texto falava? Falava, não embrigai-vos com vinho, que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu falei que ele falava, é bom, né? Sobre excessos e plenitude espiritual. Amém? Sobre plenitude espiritual. João capítulo 15, no versículo 10, diz assim, ó. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ó, eu quero permanecer no amor de Jesus, quero ser de Deus, eu quero sentir o amor dele na minha vida, eu devo guardar os mandamentos dele. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então até Jesus dando exemplo para nós. Amém? Daí diz no 11, tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Amém? Então na plenitude espiritual, na plenitude do Espírito, Deus quer que a nossa alegria seja completa, mas a minha alegria nunca vai ser completa enquanto estiver fazendo a minha vontade, porque o que é a alegria completa? Olha só, tenho-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós. E daí? A vossa alegria seja completa. Então, irmãos, eu só vou ter a alegria completa em mim quando estiver a alegria de Cristo na minha vida. E a alegria de Cristo, o amor de Deus na minha vida, ele vem se eu guardar os mandamentos do Senhor, como diz no versículo 10. Daí, sim, permanecereis no meu amor. Amém? Então, eu quero ter plenitude espiritual. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Se eu quero isso para a minha vida, eu tenho que guardar os mandamentos do Senhor. Amém? Eu tenho que ter temor nisso. Daí o amor dele vai permanecer em mim. Amém?
daí a alegria dele vai estar em mim, estar em vós, e daí a vossa alegria seja completa. Amém? Tu não tem como ter alegria completa por outras vias, por outros caminhos. Para tu ter uma alegria completa na vida, tu tem que ter a alegria de Cristo, pois é a única coisa que preenche de maneira brutal e verdadeira a vida de qualquer ser humano. Amém? Porque existem muitos pobres que estão felizes e alegres com sua família, com o pouco que tem, enquanto tem ricos que não têm Jesus no seu coração, estão se atirando nas drogas à procura da felicidade, e muitas vezes quando não encontram, eles se matam, cortam o pulso, se enforcam, fazem coisas desse jeito. Enquanto também tem outros que são ricos, estão nessa vida, e quando encontram Jesus, eles entendem que encontraram a verdadeira riqueza. Amém? Então, irmãos, essa é a única coisa que preenche o vazio de qualquer ser humano na terra. Amém? A alegria de Jesus no teu coração. É isso que vai fazer ter uma alegria completa. Amém, crentes? Efésios capítulo 3. Vamos para Efésios capítulo 3, ainda falando sobre a plenitude do Espírito. Ou a plenitude espiritual. Amém? Então, Efésios capítulo 3, versículo 14. Diz assim: por causa disto me ponho, do 14 até o 20, vamos ler. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, para que, segundo do mesmo tamanho das riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, o peso da fortaleza que o Senhor quer colocar no teu coração é se equiparando do mesmo tamanho da riqueza da glória do Senhor. Será que é muito valioso? E agora? Eu acho que sim. Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor. Então, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor. O que é arraigados? É enraizado. Amém? Como, vamos dizer assim, uma raiz de uma figueira, que é uma das maiores árvores, cresce, vai profundamente, né, debaixo da terra, enquanto algumas outras árvores na volta dela tem uma raiz fraquinha, vem um vento, vem uma tempestade, aquelas outras árvores tombam e aquela dali fica arraigada, firme, forte. Amém? Então, Deus quer que tu esteja numa condição espiritual que o vento bata na tua vida e não te derrube. Amém? Estando arraigados e enraizados no Senhor, e arraigados e fundados em amor. O que seria o fundados? Baseados, justificados, motivados, estabelecidos em amor, arraigados, enraizados nesse amor. Amém? Um outro sobre o arraigados, eu também, fora da enraizado, né? Também ele pode se dizer por teimoso, duradouro ou perseverante. Amém? Versículo 18. Possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Sobre largura, pode se ver pelos relatos de seu amor no Evangelho. O comprimento, essas são as anotações que eu tenho na minha Bíblia. Comprimento, contínua para todos sempre. Altura, ele conduz o espírito das pessoas para o alto até a presença de Deus. Profundidade, encontra todos, até mesmo quem se encontra na mais terrível angústia e depressão. Daí eu tenho anotado aqui alguns versículos. Salmo 139, versículo 1 a 6, versículo 23 e 24. Já estamos passando de 50 minutos, por isso eu não vou ler esses versículos. Se quiserem ler, nas suas casas, vejam aí. Salmo 139, versículo 1 ao 6, versículo 23 e versículo 24. Falando sobre angústia e depressão. Amém? Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha só, o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos conhecer, né, o amor de Cristo, que excede todo o entendimento.
Irmãos, não existe na história das religiões um outro Deus, né, que pegou e transformou-se na sua criação para morrer por mim. Isso excede todo o entendimento. Porque toda religião, o que tu precisa fazer para tu encontrar a salvação? Boas obras. A praticidade de boas obras. E o cristianismo é a única em que a salvação não é pelas obras. A salvação é pelo relacionamento que tu tem com esse Deus. Amém? Então isso excede o entendimento, porque todo entendimento de toda religião é o quê? Eu vou ser uma boa pessoa e eu vou para o céu. Só que no cristianismo não é assim. Isso excede o entendimento. Como assim? Como assim? O cristianismo não exige boas obras. Quer dizer, ele exige boas obras, mas tu não vai ser salvo por estas. Amém? Então, com isso, quando exceder esse entendimento, a gente vai ser cheios de toda a plenitude de Deus. E se está falando o texto que chega nesse ponto, é porque chega. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder que em nós opera. E esse poder vem pelo Espírito Santo. Então não tem como eu ter esse poder operando em mim se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida. Qual o poder operando em mim? De exceder o meu entendimento. Eu não tenho como entender o Evangelho se eu não tiver o Espírito Santo em mim. Toda pessoa que não é cristã, que não tem o Espírito Santo na sua vida, ela pode tentar viver a vida cristã, mas ela não vai conseguir. Então é por isso que tem muitas pessoas que entram na igreja, ficam um tempo, tentam viver uma vida cristã e logo saem da igreja. Por que elas chegam nesse ponto? Porque elas não nasceram de novo, porque elas não tinham o Espírito Santo de Deus, porque elas não eram cristãs. Então um ímpio não consegue viver a vida cristã. Só vive a vida cristã quem já tem esse selo, quem tem o Espírito Santo e quem busca por essa plenitude. Amém? Segundo o poder que nós opera. Daí sobre isso, nada pode ser operado com maestria em nossa vida se não formos cheios do Espírito Santo. Amém? Nada pode ser bem feito na nossa vida se não for pelo poder do Espírito Santo. Amém? Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 14. Diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, o homem carnal, ele não pode entender o que é espiritual. Amém? Isso, se não me engano, está em 1 Coríntios. Então, como eu falei antes ali, o homem que é carnal, que não tem Espírito Santo, ele pode tentar viver a vida cristã, mas não vai conseguir. Ele pode entrar na igreja e tentar viver a vida cristã por ele próprio, sem ser pela força do Espírito Santo. Ele não vai conseguir e vai sair da igreja. Amém? Então, o homem carnal não pode entender o que é espiritual. Versículo 10. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor. O que é andar dignamente? Em Efésios capítulo 2, no versículo 8 a 10, diz bem assim: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então, como eu já disse, eu não vou ser salvo pelas minhas obras, é pela graça. Não sou salvo pelas obras para ninguém se gloriar, para não pegar e dizer, eu vou para o céu porque eu oro mais que tu, eu vou para o céu porque eu jejuo mais que tu, eu vou para o céu porque eu leio a palavra mais que tu. Não é por isso, é pela graça. Daí diz no 10, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, os filhos de Deus devem andar naquilo que Deus preparou para fazer. Amém? Então, quando o texto está dizendo, e oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, e andar nas obras que Ele preparou para que nós andássemos. Eu vou ser salvo pela graça, mas no momento que eu sou salvo pela graça, tem um caminho a ser andado por ela. Amém? Obras a andar por ela. Amém?
Vou ler de novo. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, eu andar nessas boas obras já é um respaldo de que eu sou salvo. Já é um respaldo de que a graça está em mim. Se eu digo, eu não preciso me preocupar com obra, eu sou salvo pela graça, posso ficar de qualquer jeito, é uma demonstração de que tu não está se preocupando com a tua santidade, é um sinal de que tu não está mostrando a tua preocupação de como anda a tua vida cristã. Isso é um sinal de que tu não tem o Espírito Santo, esse é um sinal de que tu não tem o teu nome escrito no livro da vida, de que tu está tentando viver o cristianismo por si só, sem o Espírito Santo. Porque no momento que eu recebo isso, ele me influencia a andar nessas boas obras, ele me impulsiona para isso em nome de Jesus, somente pela graça e pela vontade dele, não por mérito meu, porque eu sou pecador e ele é santo, santo, santo. Amém? Então oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Porque se eu não ficar andando na boa obra, se eu não tiver essa produtividade, essa praticidade, eu nunca vou conhecer Deus. Eu não vou entender quem é Deus. Eu vou ler alguma coisa que eu acho um pouquinho mais pesada na Bíblia, para a nossa sociedade, para a nossa cultura pós-moderna, eu vou botar a mãozinha na boca, ficar escandalizadinho e não, Deus não pode ser assim, Deus é amor, porque eu entendo o amor como a sociedade entende, eu não entendo o amor como ele é, porque Deus é amor. Então o padrão de amor verdadeiro é o padrão da Bíblia, não é o padrão que o mundo diz. Amém? Porque o padrão que o mundo diz não é amor, é tolerar tudo. É tolerar tudo. Amém? Isso. E o interessante é que o mundo, ele quer tolerar tudo, mas ele não perdoa nada. Amém? Se alguém faz um errinho, já vai que nem a cultura do cancelamento hoje em dia, né? Então, o mundo quer que nós toleramos tudo e não perdoa nada. Deus, em contrapartida, ele não tolera tudo. Deus não tolera tudo, mas perdoa tudo. Amém? Guarda essa para ti. Versículo 11. Corroborados com toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. O que é corroborados? Confirmados, validados, fundamentados, legitimados, consolidados, certificados. Então, confirmados com toda fortaleza, validados com toda fortaleza, fundamentados com toda fortaleza, legitimados com toda fortaleza, consolidados com toda fortaleza, certificados com toda fortaleza, segundo a força da sua glória em toda paciência e longanimidade com gozo, pois é a força dele que trabalha em mim, impulsionando para eu andar nessas boas obras, porque se eu depender de mim, eu não consigo. E se eu não ter o Espírito Santo, só me lembra aquilo que eu conheço. O Espírito Santo não vai me dar uma revelação transcendental de lembrar versículos que eu nunca li. Por isso que eu tenho que ler, por isso que eu tenho que conhecer, para o Espírito Santo trabalhar dessa maneira na minha vida. Amém? Por corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, com alegria, dando, versículo 12, graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E eu sou idôneo perante o sangue de Cristo. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber o quê? A remissão dos pecados. A redenção dos pecados pelo sangue de Cristo, que é a única coisa que me faz encontrar com Deus. Fora disso, não se tem o que fazer. Voltando para Efésios, capítulo 4, versículo 11. Estamos quase terminando. Deixa eu ver aqui com o tempo. Tá, meu Deus, já passamos, mas vamos lá. Perdão. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Diz assim, foi? Não sei se tu o quê? quer responder, tem um irmão que tá fazendo uma pergunta aqui. Qual é a pergunta? Salvo os bêbados como eu? Irmão, tem um irmão perguntando aqui que Jesus salva os bêbados como eu. Irmãos, a primeira coisa, respondendo ao irmão que está perguntando, a primeira coisa a gente fazer é a gente confessar a Deus a nossa dificuldade. Pegar e falar, Senhor, eu sou um bêbado, eu não consigo sozinho. Irmão, eu vou te dar o meu testemunho. Eu, quando aceitei Jesus,
Vamos aumentar um pouquinho aqui para responder ao irmão. Eu, quando aceitei Jesus, eu era um bêbado. Eu tinha 17 para 18 anos quando eu aceitei Jesus. E eu pensei que eu não tinha dificuldade com a bebida. Mas era a única coisa que me satisfazia, era a única coisa que me alegrava, sabe? E quando eu aceitei Jesus, eu entendi que ser um bêbado era uma coisa desagradável para Deus. Eu entendi isso, eu falei: Senhor, eu estou te desagradando. Eu sou um bêbado e sozinho eu não vou conseguir. Tira isso de mim, tira essa vontade. Irmão, eu demorei 1 ano para conseguir realmente parar de beber. Zerar a bebida na minha vida, naquela época. E quando eu pensava que eu estava bem, eu saía com algum amigo e botava na cabeça: vou tomar só uma cerveja. Tomava uma cerveja, quando veio me atirava de novo, coisa e tal. E eu continuei: Senhor, eu sozinho não consigo. Porque a força para eu deixar de ser um bêbado, a força, irmão, para tu deixar de ser um bêbado, não vem da gente. Por nós a gente só vai se afundar. Certo que tem pessoas que conseguem, sabe? Mas quando a gente não consegue mais, é só a força do Senhor. Então eu acredito que a primeira coisa é a gente confessar para Deus: Senhor, sozinho eu não consigo. Eu demorei 1 ano e consegui. Eu me libertei daquilo. E eu acredito que naquela época em que eu ainda era um bêbado, eu já estava salvo. Eu já tinha meu nome escrito no livro da vida, porque eu confessei para o Senhor e eu pedi: Senhor, eu quero me libertar disso, eu não quero isso mais na minha vida. Então a primeira coisa é dizer: Senhor, eu não consigo sozinho e eu quero parar, pois isso te desagrada. No momento que a gente pegar e falar: Senhor, isso te desagrada, eu quero parar com isso, Deus nos capacita. A primeira coisa é confessar os nossos pecados. Porque até o final da vida a gente vai lutar contra vícios, a gente vai lutar contra dificuldades. Então o negócio é tu confessar o teu pecado, confessar a tua dificuldade, dizer: Senhor, sozinho eu não consigo, me perdoa, eu quero ser salvo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, eu não quero ir para o inferno, eu quero te conhecer, Jesus, eu quero honrar o sacrifício que tu fez na cruz do Calvário por mim. Então a gente pede perdão, pede para que Jesus nos aceite, confessa Jesus como Senhor e Salvador na tua vida, deixe de pecar, pede: Senhor, eu quero parar de pecar. Daí tu pode falar: Henrique, mas eu sei que amanhã eu vou cair. Daí, uma vez um brother falou assim para mim: quando eu acordar, eu vou pensar comigo: hoje eu não vou beber, amanhã talvez, hoje eu não vou beber. Se eu cair, se eu beber, tudo bem, amanhã é outro dia. E faz assim, todo dia. Foi isso que eu coloquei na minha vida para eu conseguir parar de beber. Eu caía, ficava triste, eu pensava: eu vou pro inferno, coisa e tal. Era o entendimento que eu tinha na época. Então daí eu pedi pro Senhor me dar essa força e eu fiz esse propósito, que eu ia acordar todo dia e falar: hoje eu não vou beber, amanhã talvez. Daí às vezes eu rateava e começava tudo de novo. Mas sim, irmão, Jesus salva os bêbados. O que tu tem que fazer é não aceitar essa condição. Tu tem que falar: Senhor, eu não aceito essa condição na minha vida, eu oro a ti para que tu mude. Amém? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, meu irmão querido, pode mandar mensagem direto para mim pelo Facebook, a gente conversa, tá bom, querido? Vamos continuar. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus deu dom diferentes para cada um. Para quê? Para as pessoas ficarem se achando, para falar: eu sou mais que o cara porque eu sou pastor, o outro é diácono. Eu sou bispo, o outro ali não é nada, é só músico, eu sou mais que o outro. Não, Deus deu dons diferentes para cada um dentro da igreja, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério para o desempenho do ministério. O que quer dizer? Para o aperfeiçoamento da igreja. Deus deu dons diferentes, não para as pessoas ficarem se achando, mas para o aperfeiçoamento da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Então, o que é a perfeita varonilidade? A perfeita macheza. Eu ser firme naquilo que eu digo ser. Sou cristão, né? Eu sou. O cara fala: eu sou macho. Se o cara fala: eu sou macho, o cara já tem aquele padrão na cabeça.
Pô, o cara gosta de mulher, o cara gosta de carne assada, né? O cara é sério, não gosta de brincadeira de mau gosto. Não, você está dizendo isso? Então, da mesma forma, eu sou cristão. E a Bíblia fala que é para alcançar a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a varonilidade que eu tenho que seguir é a varonilidade de Cristo. Então, eu tenho que buscar amadurecer e crescer a ser como Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias induzem o erro. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes. Aquela pessoa que ora está firme com Deus, ora está firme com o diabo, ora está firme com a chucaveira, né? O cara é inconstante. Uma hora ele acredita numa doutrina totalmente antibíblica, outra hora está firme em Deus, amém? Ele tem que estar arraigado, firme, varonil no Senhor, para não ser levado por ventos de doutrina, amém? Então eu botei assim, talvez possamos não estar sendo levados por ventos de doutrina, contudo, podemos não estar seguindo a verdade em amor. Olha o que diz aqui, cadê? Que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por ventos de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Versículo 15, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de Cristo. Então talvez tu pode estar firme na palavra, nos mandamentos, né, nas diretrizes que o Senhor nos dá, mas pode não estar crescendo, né, não pode não estar seguindo a verdade em amor. E seguir a verdade em amor é praticar, é produzir a palavra de Deus na tua vida, é produzir os mandamentos, é ter uma vida cristã, ter um testemunho de que as pessoas olham para ti, tu é cristão. Né, beleza? Tu até tem esse pecado, mas está lutando contra isso. Tu tem essa dificuldade, mas eu vejo que tu não aceita na tua vida. Pô, legal. Amém? Então, em Mateus capítulo 7, né, fala sobre aqueles que no dia do julgamento final, fala que Jesus falou, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E eles falavam, né, Jesus diz, que eles vão dizer, Senhor, mas eu expulsava demônios em teu nome, eu curava enfermos em teu nome. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, pois eu não vos conheço. A gente pode dizer bem assim no último dia, muitos dirão, Senhor, eu ia na igreja todo domingo e nada mais, só ia na igreja, nada mais, não orava, não lia a Bíblia e não tinha uma vida de renúncia, amém? Como eu falei para o irmão sobre a bebida, né? Eu confessar, Senhor, eu sou um bêbado, mas eu quero renunciar isso na minha vida. Senhor, eu tenho vício em pornografia, eu tenho vício no cigarro, na droga, eu quero renunciar isso na minha vida, eu quero fugir, eu quero lutar contra isso. Em nome de Jesus, me dá força para eu vencer isso. Amém? É isso que a gente precisa. Renúncia. Então, irmãos, não adianta tu chegar no último dia e falar, Senhor, eu ia na igreja todo domingo. E se tu não tem uma vida de oração, se não lê a Bíblia e não tem uma vida de renúncia. Amém? Tu precisa disso. Senão, vai estar praticando a iniquidade. E Jesus falou que ele não conhece aqueles que praticam a iniquidade. Para encerrarmos, vamos voltar para agora encerrar mesmo. Efésios capítulo 4, do 17 ao 27. Vamos ler. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. O que seria isso? Fazer o que dá na telha. Então, portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andais como andam as pessoas no mundo, para que não andam fazendo o que dá na telha, entenebrecidos no entendimento, burro no entendimento da palavra de Deus, separados da vida de Deus. O que é separado da vida de Deus? É não andar em santidade, porque a palavra santo quer dizer separado, e no momento que eu sou santo, o que quer dizer? Santo para Deus, que eu estou separado para Deus, não quero andar mais para o mundo. Então, a pessoa separada da vida de Deus é a pessoa que anda segundo o mundo, não que anda para Deus. Separada da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, começa a romper a ignorância com a palavra de Deus e a romper a dureza do coração, baixando a cabeça para o mandamento de Jesus. Porque muitas vezes o mandamento vai te ofender. Fala, eu não quero isso para mim. Não. Baixa a cabeça, não seja duro com o que o Senhor está falando, diz, tudo bem, Senhor, eu vou buscar te obedecer. Tendo se tornado insensíveis, entregaram a dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza.
Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que ouvistes e nele fostes ensinados, conforme a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, o que é o trato passado? É a condição passada, a condição que tu era antes de Jesus, antes de tu virar crente. Quanto àquele trato passado, quanto àquela condição antes, vos despojeis do velho homem. O que é despojar? Jogar fora. Joga fora a condição do passado, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que é o engano? É a tentação, né? O que é concupiscências do engano? É a tentação ao engano ou a tentação para o engano. Amém? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Como é que eu vou renovar o espírito do meu entendimento? Lendo a Bíblia, eu vou renovar o espírito do meu entendimento. Eu vou ler, eu pensei que essa era uma verdade absoluta, né? Que aquilo que minha mãe e meu pai me ensinou desde pequeno, eu pensei que aquilo era certo, mas aqui a Bíblia está falando que é errado. Estou renovando o meu espírito no entendimento do Senhor. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, eu despojei o velho homem, eu joguei fora o velho Henrique, e agora eu tenho que me revestir do novo homem, eu tenho que me revestir do novo Henrique. E qual é a característica deste novo Henrique? São as características de Cristo, pois diz no capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ser imitador de alguém é buscar as características. Então, eu me revestir do novo homem, o novo homem é na semelhança de Cristo. Então, eu me revestir da característica de Cristo, eu buscar a ser como Cristo, a viver como Ele, e fazer aquilo que Ele fazia e não fazer aquilo que Ele não fazia. Amém? Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É somente por Deus, na hora da renúncia. Senhor, eu parei de me arrepender e eu vou buscar por isso. Pelo que deixai, versículo 25, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer isso? A reconciliação deve acontecer ao mesmo dia. Briguei com alguém, briguei com minha esposa, a reconciliação com ela tem que ser no mesmo dia. Eu não posso deixar para amanhã. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E versículo 27, não deis lugar ao diabo. O que é não dar lugar ao diabo? Como eu estava explicando ali, quando me perguntaram sobre a questão bêbado, um bêbado, né, poder ser salvo. O que eu tive que fazer para deixar de ser um bêbado? Eu precisei parar de andar em lugares em que eu sabia que eu ia beber, e eu precisei parar de andar com amigos que eu sabia que se eu andasse com eles eu iria beber. Porque quando eu andava com eles fazendo aquelas coisas erradas e eu sabendo que eu ia cair, eu estava dando lugar ao diabo. Então, não deis lugar ao diabo. O que é? Eu não vou me colocar num lugar onde eu possa pecar. Por exemplo, o cara é um evangelista. O cara está evangelizando todo mundo e coisa e tal. Ele evangeliza pessoas na rua e coisa e tal, mas ele, antes de se converter, ele tinha um problema de ir no cabaré. O cara gostava de ir no cabaré. Tá dando um exemplo. O cara não vai lá com aquela dificuldade dele. Não tem problema nenhum um marido com sua esposa entrar no cabaré e evangelizar. Não tem problema nenhum. Mas aí o homem tinha essa dificuldade. Antes o seu problema não era a bebida, não era a droga, não era nada. O seu problema era a fornicação, era a prostituição. E ele ia no cabaré. Ele vai estar evangelizando, ele vai sair pela madrugada evangelizar, entregar panfleto, mas ele não vai entrar no cabaré porque ele vai saber que ali ele estará dando lugar ao diabo. Amém? Então, irmãos, isso é não deis lugar ao diabo. Dei o exemplo, tu sabe a tua fraqueza, tu sabe aonde tu não tem que pisar. Amém? Irmãos queridos, hoje eu me estendi, mas Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, nós sabemos, Deus o sabe, né? Porque de toda essa extensão também o esboço não era muito curto, amém? Mas, graças a Deus, consegui pregar tudo aquilo que eu quis. Praticamente a palavra de hoje foi uma extensão de semana passada, né? Semana passada a gente falou oração, relacionamento com Deus, e hoje a gente viu que não tem como eu só parar de fazer aquilo que eu fazia quando eu era mundano e não ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho que trocar totalmente a natureza do velho homem pela natureza do novo homem, que é ser cheio, que é ter as características de Cristo, que é ter a produtividade e a praticidade das boas obras que Cristo separou para que os salvos andassem nela. Amém?
Glórias a Deus por essa palavra. Amém. Eu estava assim, ó, expectativa para falar tudo isso, porque, irmãos, a gente tem que buscar por isso, a ter uma vida de plenitude do Espírito, a ser cheio do Espírito Santo. Amém? E eu não posso fazer isso por ti. Eu oro por ti, mas tu tem que dar o teu primeiro pecado, o teu primeiro passo. E qual é o teu primeiro pecado? O primeiro pecado é todo dia, né? Qual é o primeiro passo? Arrependei-vos dos vossos pecados. Por isso que eu falei pecado, porque estava na mente aqui. Arrependei-vos dos vossos pecados. Amém? Arrependei-vos dos vossos pecados e sigam ao Senhor. Amém? Então, vamos orar para a gente encerrar aqui a nossa pregação. Querido amado Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tu nos ensinaste essa noite. E que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos não mais aceitar a nossa vida do jeito que está. Que nós possamos renunciar à nossa vida, querido Deus. Que nós possamos renunciar o trato passado, a condição do homem velho, a condição do homem mundano, daquela velha criatura, para que nós possamos nos revestir do novo homem que é feito segundo a semelhança de Cristo, que é cheio do Espírito Santo, a trocar totalmente a antiga natureza pela nova natureza em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que nós possamos orar e buscar por isto, por uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus querido, eu te agradeço, te louvo e te bendigo pelo entendimento que tu me deste para trazer, Senhor, essa palavra hoje. Que em nome de Jesus todos possam ter, Senhor, consumido essa pregação com graça, entendido diligentemente, com prudência, para que em nome de Jesus eles possam ter isso nos seus corações e crescer na tua graça, no teu poder e assim ser cheio do Espírito Santo. Eu oro por cada um aqui nos seus pecados, nas suas dificuldades, para que em nome de Jesus eles possam ser cheios do Espírito Santo e viver uma vida de renúncia. No nome poderoso de Jesus é o que eu oro, te pedindo e te agradecendo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos queridos, eu agradeço pela vida, né, de todos que acompanharam a gente até aqui. Deus te abençoe, te dê uma semana de bênção, uma semana de vitória. Amém. Fiquem firmes na palavra do Senhor. Irmãos, busquem por isso uma vida de oração, de leitura da Bíblia e de renúncia. Amém? Para que em nome de Jesus a gente possa dar esses primeiros passos para sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Porque é isso que Deus quer. Deus quer trabalhar na tua vida. Deus quer te fazer uma nova criatura, um novo pai de família, uma nova mãe de família, um novo filho para o seu pai. Amém? Um novo empregado para o seu patrão. Amém? É isso que Deus quer fazer na nossa vida. E isso só sendo cheio do Espírito Santo. Amém? Acho que eu não tenho nenhum aviso. A gente vai encerrar por aqui. Amém? Domingo que vem estamos aqui novamente pelo Facebook. Amém? Talvez, se trocar a cor da bandeira aqui em Gravataí de vermelha para laranja, a gente volte a fazer o culto presencial semana que vem, mas estaremos aqui pelo Facebook da mesma maneira. Amém? Talvez um pouquinho mais tarde, talvez não sendo 5h30, mas sendo 15 para 6. Amém? É isso aí, galera. Deus abençoe e até mais.